Bíblia fala de uma condenação em Adão. Qual é essa condenação em Adão? Romanos capítulo 5, do versículo 15 ao 19, estabelece uma comparação e contraste entre Adão e Cristo. Vamos ler esses versículos para que você entenda do que vai ser tratado neste vídeo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência, antes era desobediência, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Então, esses versículos, como eu disse, estão em Romanos capítulo 5, do versículo 15 a 19. No versículo 15, Adão e Cristo são comparados, pois ambos agem para trazer consequências a muitos. São chefes federais que atuam como representantes de todos os seus constituintes. O versículo 18 resume o contraste: um homem, um ato de transgressão, condenação para todos nele, versus um homem, um ato de justiça. Ou seja, então o versículo 18 resume o contraste: um homem, um ato de transgressão, condenação para todos nele, ou seja, em Adão, versus um homem, um ato de justiça, justificação para todos nele, ou seja, em Cristo, resultado em vida. Uma parte desse contraste está faltando em relação a Adão, está falando em relação a Adão, o resultado. Isso é dado nos versículos 17 e 15, ou seja, a morte. A condenação não é o pecado de Adão imputado a nós, é a morte. Vou repetir, a condenação não é o pecado de Adão imputado a nós, é a morte. De fato, o versículo 19 deixa claro que um ato de Adão definiu nossa posição como pecadores, não como culpados pela imputação do seu pecado. Da mesma forma, um ato de Cristo que satisfaz a justiça de Deus define nossa posição como justa, não através da imputação de sua justiça. Nenhum incrédulo será condenado no grande trono branco pelo pecado de Adão. Os atos desses chefes federais, Adão e Cristo, não foram nossos atos, nem atuamos neles. Eles adicionaram como nossos representantes. Adão era uma figura da velha vida. Cristo é a nova vida. Cada um é cabeça de uma família. Todos nós nascemos uma vez dentro da família de Adão. Devemos nascer de novo na família de Cristo. Pecado, transgressão, desobediência, condenação e morte aparecem em contraste, em oposição à justiça, à justificação e obediência. Estamos todos em uma ou outra posição. O pecado é como um rei, como um senhor de escravos. Éramos escravos. O pecado é um poder fora de nós. Ou a natureza pecaminosa está dentro de nós. É um inimigo. O mundo hoje, separado de Cristo, está sob o poder ou controle do pecado. Cristo teve que descer e vencer o pecado em seu próprio território. Romanos capítulo 8, versículo 3.
Se você está em Cristo, se é um crente nele, você entrou nesta vitória e está liberto desse terrível poder do pecado. Leia Romanos capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículos 24 e 25. Mas agora a graça é o rei. A graça reina. Todavia, ainda não estamos livres da presença do pecado. Este assunto será tratado talvez em outro vídeo. O capítulo 5 de Romanos nos fala do que temos por intermédio de Cristo. O capítulo 6, do que somos em Cristo. Para um crente que se converte em seu leito de morte, a Epístola aos Romanos poderia acabar no versículo 11 do capítulo 5. A questão dos seus pecados foi resolvida. Ela está apta para a glória de Deus. Porém, para o crente que continua vivo sobre a terra, existe um incômodo, um problema. Permanece dentro dele a velha natureza, o pecado, a natureza, o qual é capaz de produzir, como antes, frutos corrompidos que essa natureza produz. Será que ele corre o risco de perder a salvação? O que segue do capítulo Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao capítulo 8, ensina como Deus resolveu a questão. Ele condenou não só os meus atos, mas também a natureza perversa que os produz, o velho homem. Leia o capítulo 6, versículo 6. Suponhamos que um impressor pouco consciente na composição da matriz de um livro deixasse passar erros graves que mudasse completamente o sentido dos pensamentos do autor, esses erros se reproduziriam na impressão tantas vezes quanto fosse o número de exemplares publicados. A melhor encadernação não mudaria nada. Para que o texto voltasse a ser fiel, teria de ser impresso uma nova edição a partir de uma nova matriz. O primeiro Adão é como essa matriz adulterada, de maneira que o número de homens é o mesmo que o número de pecadores. Deus, porém, não quer melhorar a raça adâmica colocando simplesmente uma capa por fora deste livro. Ele ressuscitou da morte um novo homem, Cristo, e nos deu a sua vida. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, o crente, a pessoa salva, ela agora está em Cristo. É uma nova criação. Ele está debaixo de um novo cabeça. Ele tem vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, e dou-lhes a vida eterna, uma vida incriada, uma vida divina, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. O Espírito Santo habita no crente, na pessoa salva. Ele não precisa pedir o Espírito Santo. No momento que ele crê em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, você pode ler estas verdades. Portanto, em qual deles você está? Você ainda faz parte só de Adão? Você é um adâmico? Você só tem a natureza pecaminosa? Ou você já nasceu de novo, você tem a nova natureza? Para isso acontecer, você precisa se dirigir a Cristo como seu Salvador, você precisa crer nele. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será
no futuro.